Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Estamos hoje na aula de português, dia 5 de junho. Tenho visto que Júlia tem postado, os professores têm mostrado que alguns alunos não estão fazendo as atividades. Eu já mandei para a Júlia a relação de alunos que não fizeram nada comigo, tá? Isso não pode acontecer, vocês têm que participar, têm que fazer os exercícios, me mandar. Atividade de ontem, de produção textual, eu marquei data para vocês entregarem. Quem não me entregou vai ficar sem ponto, tá? E essa também de português, a gente está fazendo sempre atividades extras, ou é da apostila, ou é do plural, e eu estou marcando tudo. O aluno que não faz, depois pode se complicar um pouquinho, tá bom? Bom, na última aula eu não corrigi o exercício que tinha que corrigir, porque eu falei muito sobre morfossintaxe. É o que a gente vai passar a estudar agora, né? Morfologia mais sintaxe. A morfologia são as classes gramaticais e a sintaxe é a função que essas classes gramaticais têm na oração. Diferença entre oração, período, frase, nós já estudamos em sala de aula mesmo, e aqui na apostila tem isso também, tá? Então, antes de eu corrigir o módulo 12, eu vou fazer a correção daquela folhinha extra que eu deixei. Vamos pegar a folhinha e vamos corrigir rapidamente, tá bom? Na primeira questão, qual é a sequência das classes gramaticais? Na frase, chorar não é a solução. Chorar, é lógico que é um verbo de primeira conjugação. Não, é um advérbio de negação. É, verbo ser. A, artigo definido. Solução, substantivo. Então, a opção correta é a letra B. Não, B não. Letra C, tá? Verbo, advérbio, verbo, artigo e substantivo. Número 2. Sublinhe os verbos, separe as orações e classifique os períodos em simples ou compostos. Na letra A, eu tenho saiu e era. É lógico que o período é composto. Eu separo antes da conjunção. Não saiu, separa, porque já era tarde. São duas orações. Se fosse honesto, separa, não estaria angustiado. Eu tenho duas orações, período composto. Os verbos são fosse e estaria. Na letra C, a empresa falirá, separa, verbo falir. C, olha a conjunção aí, continuarmos, é o verbo continuarmos dando prejuízos. Aí eu tenho uma locução, então composto. Chame os médicos, primeira oração, antes da vírgula, assim que o paciente chegar. Chegar outro verbo, então é composto também. Embora haja investimento na educação, separa, haja é o verbo, as verbas ainda são insuficientes. São é o verbo, composto. Aqui, leia o trecho abaixo para responder a questão. Vocês teriam que marcar os verbos para depois contar. Então, eu tenho verbos. Nem bem entrei, alguém me deu um empurrão, era, outro verbo, como é, nervosinho, vai encarar, tá? É uma locução aí também. Olhei para aquele estúpido, olhei, morrendo, deu olho, morrendo. Deu, disse, é, deixar, ser, manda, sou, podia fazer, é uma locução. E disse, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 verbos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 verbos. Eu vou conferir direitinho aqui o meu gabarito, depois eu posto lá direitinho, mas eu acho que são 16, tá? Eu não marquei aqui, então fica meio complicado. Qual das seguintes opções não é formada por dois pronomes? Não é formada por dois pronomes.
É a letra B de bola, tá? Sublinhe o predicado das orações. Fomos ao teatro, aqui tem o sujeito oculto. Então, quando o sujeito é oculto, tem toda a oração é predicado. A outra, predicado é, no fim daquela esquina, vivem. Na letra C, não foram coerentes, é o predicado. Na letra D, orgulhosos, marcharam no dia da pátria. E na letra E, trouxeste material de história, tudo é o predicado. A alternativa que apresenta classes de palavras cujos sentidos podem ser modificados pelo advérbio. O advérbio modifica o adjetivo, o verbo ou outro advérbio, tá? É a opção A. Que faz plural como assombrações, é perdão, que é perdões, né? Número 8, ninguém está perdido se der amor, indica a condição, é a conjunção condicional. A opção que expressa a circunstância de causa, quase morri de vergonha, a causa de eu ter morrido. Na 10, aliás, enquanto punha o motor em movimento, aqui eu tenho pretérito imperfeito no indicativo. Na 11, aponte a opção em que muito é pronome indefinido. Depois eu vou ter uma explicação para vocês. Se é um pronome, ele vem junto de um nome, tá? Se ele for um advérbio, olha que nós vimos lá em cima, ele vai vir junto de um verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Então aqui é letra B, a opção. 12, a flexão do número incorreta é letra E. Catalão, está errado, não é catalões, é catalães. Catalães. 13, dos verbos abaixo, apenas um é irregular, é o brigar. Brigar, letra E. Todos os outros são irregulares. O que é um verbo irregular? Aquele em que o radical sofre mudança. Alternativa que não apresenta erro de flexão. Número 14, é a letra D. Não apresenta, tá? Aqui está certa, as outras estão erradas. 15, a classe de palavras que é empregada para exprimir estados, é lógico, é interjeição. Tem bocas que murmuram preces, aqui eu tenho a sequência morfológica, tem é verbo, bocas é substantivo, o que aqui está se referindo a bocas, então é um pronome que se relaciona com o termo anterior, então pronome relativo. Verbo, depois murmuram e preces é substantivo, opção A. B, todos os substantivos estão corretamente colocados no plural, é a letra B. Tico-ticos, quando tem palavra repetida, bem-te-vis e Joões de Barro, é a opção correta. Depois eu vou ter o número 18, os cipós que se amaranhavam. A palavra sublinhada, esse que está se referindo a cipós, então é um pronome relativo. Indique a frase em que o verbo se encontra na segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo. Lembra do imperativo? Como a gente faz? Imperativo afirmativo, segundo as pessoas, tanto do singular quanto do plural, a gente tira do presente do indicativo sem os s's. E as demais pessoas do presente do subjuntivo. E não tem a primeira pessoa, o eu não existe no imperativo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então a opção correta é a letra D, dizer a verdade. Número 20, escrever é alguma coisa, mas que pode me atrair e me abandonar. Aqui eu tenho as palavras grifadas, podem ser classificadas como, é lógico que é um pronome adjetivo alguma. O que é um pronome adjetivo? Ele acompanha o substantivo, tá? Ele será o pronome substantivo se ele vier sozinho, se referindo a um substantivo já falado. Então, ele é um pronome adjetivo e o mais é uma conjunção adversativa. Na 21ª, marque o item que a análise não está correta. É a letra C, o cantar. Vamos lembrar, palavra substantivada.
Era o verbo cantar, mas no momento em que eu coloco o artigo antes, ele se torna uma palavra substantiva. 22. A palavra rápida assume a função de advérbio. Olha lá. Aquele atleta é o mais rápido. Estava, que é adjetivo, estava esperando um atendimento rápido, é adjetivo. Venha rápido, aqui é o modo como ele vai vir. Rápido é um advérbio, tá? Os aventureiros desceram o rápido, tá? Aí é o substantivo. Então a opção aqui é a letra C. Está errada a flexão verbal em letra C também. Quando eu ver, não, quando eu vir. O verbo ver, quando nós botamos no infinitivo, no futuro do subjuntivo, aliás, é quando eu vir. 24. Das classes abaixo, as invariáveis são: letra E, a conjunção, a interjeição é a preposição. Depois eu tenho o número 25. Palavras destacadas, o O não está corretamente classificado, é letra D. Eu não entendi o que ele me disse. Não é artigo aqui. E o O aqui é um pronome, tá? 26. Todos ouviram a explicação, mas nada fizeram. Que pessoa, número, modo e tempo. Aqui nós temos todos. Fizeram terceira pessoa do plural, ouviram. Eu tenho pretérito perfeito do indicativo, é a opção B. Nada fizeram. 27ª, a classe gramatical da palavra não está corretamente identificada, é a letra C. Ele tem um falar, olha o falar, era verbo, mas eu coloco um artigo e ele passa a ser um substantivo. Verbo indevidamente flexionado, é vader, tá? No presente do subjuntivo. E 29, imaginou assim caída a palavra que é pronome oblíquo e objeto direto. Vocês não sabem ainda objetos, mas vão saber, tá? Letra C. E a 30ª. Em qual das seguintes frases as palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical? Eu tenho aqui a letra B. Eu espero por você para irmos juntos. As duas, por e para, são preposição, tá bom? Agora eu vou fazer a correção do módulo 12. Algumas dessas questões vocês me mandaram, tá? Vamos lá. Então, a primeira, na página 62, eu li este livro que você pegou para mim, tá? Apesar de pertencer a outro gênero, essa tira traz um aspecto comum ao gênero resenha crítica. Por quê? Porque aqui a fala do Calvin faz uma apreciação crítica em relação ao livro, tá? Como se construiu a quebra de expectativa nessa tirinha? E aqui no segundo quadrinho, ele realmente me faz enxergar as coisas de forma diferente, me deu muito o que pensar. Ele mostra que teria gostado do livro, né? Aí está mostrando os pontos positivos, mas no terceiro quadrinho, olha o que ele diz: fico feliz que tenha gostado, está complicando a minha vida, não me traga mais nenhum. Quer dizer, não, ele está dizendo, gostou, mas vai complicar a vida dele porque não entendeu muita coisa, né? A primeira fala da mãe poderia conservar seu sentido se fosse escrita apenas como uma frase nominal. E aí, com base nisso, como é possível, qual é o possível propósito para o emprego da oração? O que achou? Seria a oração. O que achou mostra o significado da frase. E aí, tá? É a mesma coisa. Na página 63, número 1, puxo como a seta o termo com o qual ele se relaciona. Então, eu tenho aqui, Patrícia encontrou seus amigos de infância depois de anos afastados. Então, depois de anos afastados, se relaciona com encontrou. Desatentos, assistiram a aula de português alguns alunos. Seria quem é que estava desatento? Os alunos. Então, teria que ser com alunos. Patrícia estava preocupada após ter ido mal nos primeiros testes com a prova. Então, preocupada com a prova, é o termo, tá? Sem ideologia, parte dos políticos se orienta pelo interesse próprio. Então, parte dos políticos estão sem ideologia. Identifique na oração
os períodos e a quantidade delas. Assim como o pai, Sérgio não se comprometia com o trabalho. Eu tenho duas orações, tá? A primeira, assim como o pai, e Sérgio não se comprometia com o trabalho. Porque aqui o verbo está subentendido, preste atenção. Deixou de entregar o trabalho, primeira oração, por ter estado muito ocupado no trabalho, é a segunda oração. Então tem duas orações também. Com tanto misto nas ruas e sem políticas de prevenção de catástrofe, a população da cidade frequentemente passava dificuldades devido às chuvas de verão. Então aqui nós só temos um verbo, então só temos uma oração. Cuidado com isso. Nem sempre uma oração muito grande terá muitos verbos. Aqui nós só temos um verbo, então só temos uma oração. À medida que os períodos avançavam, é uma oração, os alunos ficavam ainda mais nervosos, é a segunda oração, e a outra oração, que já se sentiam tensos, é a terceira oração. Então temos três orações. A ordem dos termos é importante para determinar o emprego da vírgula. Justifique o uso da vírgula, indicando a classe gramatical do termo deslocado. Os jogadores do América, concentrados, entraram no campo. Então tem aqui, ó, separado por vírgulas, o termo concentrados, é um adjetivo, tá? Se referindo aos jogadores, os jogadores concentrados. Então a vírgula está separando o adjetivo. Por causa da crítica, o público deixou de assistir o filme. A vírgula aqui está deslocada, separando uma locução adverbial. Sempre que nós tivemos advérbio ou locução adverbial antes, né, no início da oração, a gente separa pela vírgula. Se vier no final, não precisa, mas se vier antes, temos que separar. Frases nominais e verbais. Deus lhe pague é uma frase nominal. Tem um verbo aí, Deus lhe pague. É frase verbal, que tem um verbo, é uma oração. Tudo em promoção, somente neste sábado. Não tem verbo nominal. Quantas pessoas são necessárias para que se levante um avião? São duas orações aí, eu tenho frase verbal. Cuidado, animais silvestres na pista. Eu tenho uma frase nominal. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tem duas orações. Frase verbal, tá? Depois temos na página 64 ainda o livro infantil Zumbi assombra quem? E vamos ter umas perguntinhas aqui. A autora elabora uma resenha em que destaca pontos positivos. Explique por que o que se passa com os personagens ganha um caráter mais amplo e universal. Então, o preconceito e a discriminação. A discriminação étnicos, a que são submetidos os personagens, se aplicam à realidade com outras pessoas também, tá? Então, isso aqui é uma crítica, resenha crítica. Através das palavras, crenças e histórias de sua família, o garoto começa uma jornada de conhecimento sobre outro livro, O Menino do Pijama Listrado. Muitos já leram esse livro, né? Fala sobre a guerra, na Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler. O período conta com quantas orações? Esse período aqui. Identifique os seus verbos. Então, nós temos três orações. Os verbos são começa, enfrenta e dá. Tá? 3. Como a desigualdade social, a violência policial e até mesmo o preconceito contra religiões de matiz africanas. Nesse trecho, como se relacionam os vocábulos violência policial? Então, nós temos a violência policial. O termo policial é um adjetivo, caracterizando violência, tá? Então, nós temos adjetivo caracterizando o substantivo. O garoto começa uma jornada de conhecimento sobre sua ancestralidade, sua beleza e sua força. Então, nós temos aqui os verbos destacados se ligam a, olha lá, o substantivo jornada, os substantivos destacados, aliás, aqui palavra, uma jornada de conhecimento e começa. Então, nós temos aqui os termos começa, conhecimento e jornada, tá? Ancestralidade, nós temos ligados à beleza e força e o conhecimento. Então, e, por fim, na página 66, um outro texto, resenha literária. A ordem de certas classes gramaticais na frase pode variar e obrigar o uso de pontuações específicas.
Quando há o deslocamento do advérbio, do adjetivo, nós temos que colocá-los entre vírgulas. Então é o caso aqui, ó. Durante toda a narrativa, o jovem de apenas 9 anos, quer dizer, de apenas 9 anos é um advérbio de tempo. Então está entre vírgulas. Letra A. O autor do texto cita pontos negativos e positivos do livro. O parágrafo que se inicia a apresentação de aspectos negativos é o 6º parágrafo, letra D. No 3º parágrafo, o segmento mais magro e cinza se relaciona com o menino, letra D também. E a última, há ainda a questão da juventude hitlerista, onde os jovens de 10 anos deveriam se alistar e iniciar sua doutrinação. Então, na sintaxe, nós vimos que as relações entre as palavras ajudam na definição das classes gramaticais. Aqui, a palavra onde, aqui nesse texto, onde os jovens de 10 anos, classifica-se como o pronome relativo, letra A, que se relaciona equivocadamente com o substantivo que estão, tá? Então, essa é a correção do módulo 13. Eu vou querer que vocês façam para mim. Leiam o módulo 13, tudinho, direitinho, que eu vou explicar. É sujeito, a gente já estudou, predicado, depois tem acentuação gráfica, palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, tá? Algumas regrinhas de acentuação. Então, vocês lerão para a próxima aula, para segunda-feira, esse módulo 13, e eu vou passar um outro exercício para vocês, tá? Avaliativo também, tá bom? Para segunda-feira. Não deixem de fazer. Com esse exercício, a gente está fechando as nossas atividades de 50 pontos, tá bem? Então, o aluno que não faz, fica sem. E vamos continuar estudando a morfossintaxe. Módulo 13, vou passar direitinho no plural, tá bem, queridos? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.